Olá, e todos. Aqui eu, Diego, falando hoje sobre os diferentes que em tempos de guerra se juntam contra os antagonistas. Mas será que em tempos de paz os diferentes continuam juntos? O Olavo de Carvalho, que é o guru do Bolsonaro, ele quer protagonizar esse movimento, mas será que ele já aconteceu na história? Cara, em eleições majoritárias pelo mundo, a gente vê uma característica que são forças antagônicas que no final dessas eleições disputam o cargo majoritário. A gente vê isso, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o processo eleitoral ele é diferente do que no Brasil, né? São dois partidos, podem concorrer políticos como independentes, mas geralmente os votos vão para ou o Partido Republicano ou o Partido Democrata. Contudo, antes da eleição, os democratas e os republicanos fazem o que eles chamam de prévia, né? Ou seja, uma série de candidatos, por exemplo, democratas, concorrem ao cargo de postulante, né, de candidato a presidente. A gente está tendo isso neste momento, né, em setembro de 2019, uma disputa entre os pré-candidatos democratas para ver quem vai ser o desafiante de Donald Trump na próxima eleição de 2020. Hoje o Joe Biden é o favorito, com a Elizabeth Warren na segunda posição, a Kamala Harris na terceira e o Bernie Sanders também ali no bolo. Então, primeiro, os diferentes, porque eles têm pensamentos diferentes, né? O Joe Biden é um democrata muito mais moderado, é o que talvez aqui no Brasil a gente chamaria de centro-esquerda. Ele está concorrendo nesse momento com o Bernie Sanders, que é muito mais próximo da extrema esquerda. Então eles estão disputando, os diferentes, eles são diferentes, eles estão disputando para ver quem que vai concorrer contra o antagonista, que é o Donald Trump. E aí, nesse segundo momento, que os diferentes tiveram o entendimento, eles se unem contra o antagonista. Aqui no Brasil a gente tem um processo semelhante, né? A gente tem um primeiro turno e um segundo turno. No primeiro turno, e aí se a gente observar todas as eleições desde Collor, né, até hoje, nós não tivemos segundo turno apenas nas eleições do Fernando Henrique. E mesmo assim, o Fernando Henrique foi eleito e o segundo lugar foi o Lula, que era então, né, a disputa de direita contra a esquerda. Em 89, na eleição de 89, o Fernando Collor e o Lula foram para o segundo turno, a direita contra a esquerda. E depois o Lula com Serra, com Alckmin. Ou seja, nesse primeiro turno houve uma escolha, né, de um lado, uma escolha de um outro, e depois os antagonistas, os diferentes se juntaram, né, os partidos de esquerda derrotados se juntaram ao Lula, os partidos de direita derrotados se juntaram por exemplo, ao Serra. Por exemplo, o Ciro Gomes apoiou o Lula no segundo turno de 2002. Mas mais que o apoio dos políticos, você vê que os votos se unem. Por exemplo, a grande maioria dos eleitores do Ciro Gomes na última eleição acabaram votando no Haddad no segundo turno. A maioria dos eleitores do Amoedo no primeiro turno acabaram votando no Bolsonaro no segundo turno. Ou seja, eram pessoas que tinham pensamentos diferentes. O eleitor do Novo, do Amoedo, ele tinha um pensamento diferente do Bolsonaro. Contudo, ele era antagonista ao pensamento do Haddad. Então ele votou no diferente, que é mais próximo que o antagonista. Ou seja, essa junção de diferentes contra antagonistas, ela acontece em todas as eleições majoritárias, como aqui no Brasil ou nos Estados Unidos. Contudo, essa junção ela acontece em tempos de guerra, em tempos de eleição. Mas em tempos de paz, essa junção, essa união dos diferentes continua? A história diz que não necessariamente. Por exemplo, nos Estados Unidos, o Obama ele tinha uma resistência de parte do seu próprio partido, do Partido Democrata. Quando ele tentou, né, aprovar o Obamacare, os primeiros desenhos do Obamacare tiveram uma forte rejeição dentro do próprio partido. Agora, o Trump
que também foi uma união de, quando ele foi eleito, foi uma grande união de diferentes contra o antagonista. Nas prévias republicanas, os outros candidatos meio que odiavam o Trump. Tanto que o John McCain, que era um outro pré-candidato republicano, ele se recusou a apoiar o Trump. Ele preferiu ficar neutro, que ele era tão diferente do diferente que ele não se uniu contra os antagonistas. Mas o Ted Cruz, por exemplo, se uniu ao Trump e depois apoiou o Trump na eleição contra os democratas, e ele era um grande rival do Trump nas prévias. E o próprio Trump, quando ele tentou desenhar a opção dele pro Obamacare, ele também teve uma forte resistência dos próprios republicanos, que não achavam, porque eles eram diferentes. Eles não achavam que aquela proposta era boa o suficiente. E aí a gente transporta tudo isso para talvez o maior exemplo de diferentes que se uniram contra um antagonista. Essa última eleição no Brasil, ela claramente uniu pessoas que tinham uma rejeição muito forte ao PT e elas se uniram para não eleger um candidato do PT. Então nós tínhamos do mesmo lado o PSDB, o Dória, ao lado do Bolsonaro. Nós tínhamos do mesmo lado pessoas que, apesar de serem progressistas nos costumes, eram liberais na economia e ficaram com o Bolsonaro. Ou seja, houve uma grande junção de diferentes para derrotar um antagonista que era odiado por grande parte do país. Tudo bem, eles derrubaram esse antagonista. E agora, em tempo de paz, esses diferentes, esses tão diferentes, eles vão continuar juntos? Por exemplo, se você pega as votações, os votos do Novo no Congresso, você vê que ele é muito diferente dos do PSL, né? Ele é muito diferente do PSDB, ele é muito diferente dos democratas. E todos eles estavam juntos, né, apoiando o Bolsonaro. E tem uma questão especial. O PSL, ele não era um partido estruturado. Ele era um micropartido que o Bolsonaro escolheu. E ele entrou num momento muito grande, ele colocou muita gente para dentro, mas ele não era um partido que tinha cara. Então ele é um partido hoje com pessoas muito diferentes, né? Então dentro do PSL tem militar, tem youtuber, tem empresário, tem o cara que morava nos Estados Unidos e vendia curso online e voltou para ser deputado. Ou seja, é um partido sem cara. Se você pega então os deputados estaduais, tem uma Janaína Pascoal. E tem uma grande questão aí. O PSL vai ganhar corpo de verdade nas próximas eleições, nas eleições de 2020, que são as eleições estaduais. O PSL deve eleger um sem número de prefeitos. O projeto do partido é de eleger 1.000 prefeitos, o que colocaria ele entre o segundo maior partido, ou o maior partido em número de prefeitos. E todos esses diferentes, eles estão brigando pelo protagonismo. Ou seja, você pode dividir, ou, por exemplo, a gente pode fazer uma divisão grossa no governo Bolsonaro de uma realpolitik bolsonarista, que é ali o Guedes, o Sérgio Moro, e uma política mais idealizada que vem desses seguidores do Olavo de Carvalho. E essas duas junções estão brigando. O representante desse lado realpolitik bolsonarista não quer esse representante ideológico à frente do partido nas eleições do ano que vem. Então, ou seja, eles estão brigando por liderança, por protagonismo nesse momento de solidificação do partido, um partido que é tão diferente. Tanto que o Eduardo Bolsonaro falou em sair do PSL em um momento e formar um novo partido, porque ele é um dos maiores seguidores de Olavo de Carvalho, um dos maiores ideologistas, tanto que ele quer ir para embaixada nos Estados Unidos para levar para frente esse projeto ideológico dele, que não é um projeto nem dele, não é um projeto de pessoas com ideologia como Steve Bannon, como o próprio Olavo de Carvalho. Ou seja, é uma briga por poder, é uma briga de um pessoal da realpolitik contra uma briga de um pessoal mais ideológico. E o Olavo de Carvalho, então, veio às redes para falar de união. Ele achava que o partido tem que se unir para apoiar o Bolsonaro. Mas tem que ver quem que o Olavo de Carvalho estava querendo que ficasse unido. Será que ele não estava falando desses representantes desse lado ideológico
do PSL, desse lado ideológico dos bolsonaristas continuarem unidos para eles conseguirem esse poder quando o partido tomar cara no ano que vem? Bom, o Olavo de Carvalho foi até as redes sociais e pediu essa união. No Twitter ele tem esse poder. Você vê que os bolsonaristas, olavistas estão unidos nas redes sociais, no discurso online. Mas no Congresso, será que ele tem essa força? Será que o Olavo de Carvalho vai conseguir unir esse lado mais ideológico do PSL com a força dessa ideologia das redes sociais para continuar esse projeto que é dele, que é do Steve Bannon e que é do Eduardo Bolsonaro? Bom, acho que a gente só vai saber isso nos próximos capítulos da política nacional, meus caros. E obrigado por ficar comigo durante mais uma conversa e até a próxima semana, meus caros. Tchau!